Eu estou, vocês me escutam? Sim, Rodrigo Monteiro de Castro, especialista em sociedades anônimas do futebol. A gente já conversou outras vezes aqui e a gente vai conversar mais uma vez. Rodrigo, bom sábado, muito obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Eu quero começar só fazendo uma pergunta para você. A gente já teve outras oportunidades, você já tem um tempo de carreira e acompanha a evolução do futebol sob os mais variados aspectos. E quando você lá atrás começou a estudar, a se especializar, a ganhar conhecimento na possibilidade de deixar o futebol mais organizado e a criação dessa situação da Sociedade Anônima do Futebol, imaginava que nós estaríamos agora no fim do mês de maio, começo do mês de junho de 2025, não especificamente esse dia ou esse mês, mas nesse estágio da vida, com a situação que estamos vivendo hoje no Brasil, estamos antes ou depois do que você imaginava? Bom dia, Ronald, um prazer falar com você, com o Zaidan e com os ouvintes da Band. Pois é, isso começou em 2015, finalzinho de 2014, começo de 2015, e quando o projeto ele era apresentado, e a ideia era formar um grande ambiente, um grande mercado para aproximar de um lado investidores e de outro os proprietários do futebol neste ambiente regulado, a sensação que eu tinha era de vestir a carapuça de Dom Quixote, era um negócio meio quixotesco. Era ridicularizado, como se nunca acontecesse, nunca pudesse acontecer, porque afinal de contas nós somos diferentes, o Brasil é diferente, os clubes não são diferentes, os torcedores são diferentes. Mas sim, o sonho ou o objetivo era que chegasse mais ou menos onde chegamos, são quase 4 anos de lei, e com uma pesquisa que eu finalizei pelo IBSAF em janeiro de 2025, agora a gente vai atualizar, nós detectamos 99 SAFs no Brasil. Isso com a nossa referência é janeiro de 2025. Algumas outras já surgiram, de modo que já ultrapassamos a marca das 100 SAFs. Então eu diria que sim, esse era o propósito, esse era o objetivo. Ainda há muita coisa a fazer. Acho que esse resultado mostra que há possibilidade de o futebol se converter não apenas em uma atividade pujante do ponto de vista esportivo, mas em um vetor que eu acho que é o que está por trás de tudo e é o fundamento de tudo, de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social no nosso país. Doutor Rodrigo, bom dia, sempre uma alegria conversar com você aqui na Bandeirantes. Há pouco tempo você lançou um livro, né? Em parceria, e eu não estava em São Paulo, não pude ir ao local do lançamento, mas fiquei muito contente, primeiro com as ideias que estão ali, e queria saber como é que tem sido a receptividade e se as pessoas ainda podem encontrar essa obra. Zaidão, o prazer é meu de verdade, é uma honra falar com você também. Olha, a obra está disponível, é uma obra interessante porque a gente está refletindo sobre o futebol em todos os seus aspectos, né, que envolvem recuperação, governança, função social, processo, transparência e assim por diante. E eu acho, Zaidan, que a gente está conseguindo provocar na sociedade e, sobretudo, eu vou pular governo e vou chegar ao Estado, uma reflexão sobre a função e a importância de se estabelecer algo que em 140 anos, 145 anos de atividade futebolística no Brasil, jamais existiu, que é uma política pública, inequívoca, que entenda que o futebol, num país como o nosso, num país tão desigual, em que as pessoas, sobretudo da base, olham esta atividade como uma das únicas possibilidades de ascensão social, como algo que deve ser pensado para que ele contribua de modo geral, e não para que seja algo que clubes ou agentes extraiam riquezas isoladas, né? O futebol ele é poderosíssimo e ele poderia, além disto, exercer em função, ou melhor, em favor do nosso país, um papel de soft power. Se nós imaginarmos que hoje o mundo vai parar para ver a Champions, a final da Champions, e se nós imaginarmos que o Brasil poderia ter, e este é um tema relevantíssimo, uma liga que seria, na minha opinião, a liga primeira ou segunda liga do planeta,
que nós negociamos 11% dos jogadores brasileiros nas transações planetárias, que nós temos mais de 20 clubes, mais de 25 clubes com 1 milhão de torcedores, campeonato. O Brasil tem que transformar o futebol numa espécie de Hollywood ou de K-pop, como os coreanos e americanos fizeram, e aproveitar isso não apenas interna, mas externamente também. Então eu acho que este último livro que nós lançamos traz luzes sobre esta perspectiva. Chegou a hora, já não há mais tempo para esperar que o Estado pense e estabeleça esta política de modo que o futebol não seja objeto de exploração ou extração por uma pequena parcela, uma pequena, vamos chamar, casta, né, que acabou levando o nosso esporte para o colapso, que é o que ele é, como ele estava, até que surge a perspectiva da lei da SAF. Doutor Rodrigo, nós temos aí modelos bem diferentes, né? O Atlético, por exemplo, Atlético Mineiro, você tem ali um grupo de torcedores que são hoje donos do futebol do clube, são torcedores do Atlético, ligação histórica com o Atlético, gente com muito dinheiro. O Cruzeiro é um pouco diferente porque é um torcedor, um bilionário, que comprou o futebol do clube, comprou do Ronaldo, e quando o Ronaldo comprou, a situação financeira era desastrosa, o clube estava devastado, e tá lá agora o Pedrinho com as idiosincrasias de um cara que torce, que tem muito dinheiro e que é dono do negócio. Sim. O Bahia é outra história completamente diferente, é um grupo que não tem qualquer ligação com o Bahia, mas é um grupo que investe no futebol no mundo, o Grupo City, que tem só o Manchester City como, digamos, marca onde há alguma ligação pessoal dos donos, né, dos principais investidores, mas os outros são clubes onde eles investem, nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil, e na Espanha, mas é algo muito profissional e muito consistente. O Botafogo, um sujeito que tem muito dinheiro, que não tinha ligação com o Botafogo, mas que mostra uma relação apaixonada, ele se envolve. Mas, claro, é um cara que investe em outros times, e às vezes, esse ano, minha prioridade é salvar o Lyon. Minha prioridade não será o Botafogo, será salvar o Lyon. O ano passado foi o Botafogo. É preciso conviver com isso. Tem o Coritiba, que eu não sei exatamente como funciona. Há algum modelo ideal? Nesses diversos modelos aí, você vê algum deles como ideal, como parâmetro para outros clubes que inevitavelmente vão seguir o caminho da SAF? A pergunta é excelente, e como nós falamos de clubes, times, origens diferentes, uma padronização ela seria inviável ou mesmo impossível. Esses casos que já aconteceram, eles servem como referência para os futuros e para que o clube, que é o proprietário do futebol, possa moldar ou tentar caminhar para o que é mais adequado para ele. Então, respondendo objetivamente, eu acho que é difícil falar para um clube qual é o melhor para ele, sem conhecer ou sem saber o que ele quer ser, em quanto tempo ele quer ser e com quais recursos. Agora, uma questão eu acho que é importante, Zaidan, e isso traz luz aqui para aquilo que eu estava falando, de a gente ter uma grande, de um projeto de futebol para o país, né? Por exemplo, o rei Charles, num dos primeiros discursos dele como rei, ele reforçou ali a importância de criação de uma agência reguladora que não interferiria nos investidores e nos investimentos, mas que estabeleceria alguns critérios de verificação para se evitar uma crise sistêmica, pelo fato de lá, por exemplo, 19 de 20 clubes da Premier League ter investimentos internacionais. Então, num eventual problema, que causaria uma crise sistêmica ou mesmo uma crise local para cidades que vivem ao redor do futebol. As ligas mais importantes, elas estabelecem certos critérios de verificação antes de um investimento se realizar. Então, se, por exemplo, um investidor qualquer quiser comprar um time na Liga Americana de Futebol, o nosso futebol,
né, vai ter que passar pelo crivo e pela verificação das condições de fazê-lo, né? Então eu acho que o que é mais importante não é dizer, né, que um investidor pode, quatro não pode, ou quatro podem, um não pode, se é um fundo do Catar pode, se o fundo é da Rússia não pode, ou pode, nós estabelecermos estes critérios para que não venha ou não se realizem negócios aventureiros, né? E quem poderia fazer isso, né? Além desta política pública, que eu acho que ela é mais complexa de se estabelecer, estes parâmetros poderiam sair ou da CBF, que eu acho que não faz e não tem vontade política para isto, mas sobretudo, e aqui está o novo grande passo para a gente criar, eu acho, para a gente continuar na caminhada da formação do maior mercado do planeta, que é a Liga. E com uma liga de clubes, uma liga que seria administrada e seria de propriedade dos 40 clubes de Série A e de Série B, padrões poderão ser estabelecidos de modo que, de novo, a gente não vai dizer que para aquele clube tem que ser um fundo de investimento soberano, como aconteceu com o Bahia, mas que, para quem colocar dinheiro ali, tem que ter e tem que responder a certas questões que são estruturais. E a partir disto, a partir da convicção, da percepção de que há estabilidade, né, a substância de quem vai colocar dinheiro no futebol ou naquele clube, os associados possam tomar a melhor decisão a respeito dos modelos. E eu gosto de todos os modelos que você mencionou. Eu acho que eles cumprem os seus papéis em função daquelas circunstâncias e das possibilidades de cada clube. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com Rodrigo Monteiro de Castro, que é especialista nesse tema, sociedades anônimas do futebol. E a gente tem ouvinte, e eu recebi várias mensagens já, de pessoas que, apesar desse tema estar na pauta, a gente está conversando agora e terem ouvido em algum momento, as pessoas têm algumas dúvidas, Rodrigo, que talvez seja legal, toda vez que a gente fala, por ser um tema não tão longevo assim, dá algum certo ar de didatismo para essas pessoas entenderem. Eu recebi uma pergunta aqui do ouvinte falando assim, tá, mas tem alguns clubes que têm um passivo trabalhista gigantesco e, invariavelmente, quem quer virar SAF é quem está com a corda no pescoço. Quando o clube aceita essa situação, o que acontece com o passivo trabalhista? Só para que as pessoas entendam a transição de um lado para o outro e tudo aquilo que ficou para trás ou que levou o clube a tomar essa decisão. Ótima pergunta, Ronald. A primeira onda de SAFs foi uma onda que envolveu, sim, clubes que estavam com a corda no pescoço e, em alguns casos, a corda já apertando loucamente. O caso do Botafogo foi mencionado aqui, o caso do Cruzeiro e outros, né? Depois vieram as SAFs que não estavam assim com... a corda iria para o pescoço, mas ainda não estava no pescoço, exemplo do Bahia, né? E hoje nós começamos a ver projetos, e já se falam de projetos, de clubes que ainda alguns estão com a corda no pescoço e vão precisar fazer, né, outros, mas clubes que não necessariamente têm corda no pescoço, que vão falar de SAF. E eu escrevi um texto sobre isso há 3 anos, fui xingado loucamente e vou repetir aqui. Na minha opinião, uma SAF que nós vamos ver, ou melhor, ouvir em breve, é Palmeiras. Como assim Palmeiras? O Palmeiras é um clube que está pronto e preparado para passar para um modelo, e se passar, ele fica quase que inalcançável, né? E a Leila fez todo este trabalho, né? Durante 3 anos, é uma mulher inteligente, uma empresária. Não me parece que ela entregará, ou vai querer entregar a posição para um sucessor político. E a passagem seria muito boa para o Palmeiras. O Palmeiras poderia criar aqui um modelo específico em que ele tenha participação, eventualmente até o controle, e dar passos muito maiores. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que, não é só para quem está com a corda no pescoço, é para qualquer um. É uma questão de saber o que quer ser ou o que quer continuar a ser, e se quer ser isso por quanto tempo. Então, a SAF é condição, não ela é necessária. Ela não vai resolver todos os problemas, mas
ela é fundamental para que esses objetivos alcancem, e quando ela é feita, ela estabelece que as obrigações passadas são do clube. A SAF, ela nasce como uma entidade nova, uma entidade que é uma entidade produtiva, que exerce uma atividade, e a ideia é que ela gere riquezas, inclusive para contribuir para o pagamento das dívidas que são do clube e não dela SAF. De que modo? Dividendo, pagamento de royalty, aluguel, né, de estádio ou de equipamento imobiliário e, dependendo do modelo que for adotado, por exemplo, seja em recuperação judicial ou num instrumento chamado RCE, um regime centralizado de execução, uma parcela da receita, Ronald, da SAF, vai necessariamente para o clube, para que o clube pague as suas dívidas. Então, entra R$1, um percentual deste real entra R$1 milhão, um percentual desse milhão vai diretamente para o clube e o clube tem que pagar as suas dívidas. Então, o modelo, ele é um modelo interessante, ele foi concebido para viabilizar, de um lado, o isolamento de uma atividade que se tornou uma atividade econômica e assim tem que gerar riquezas e distribuir riquezas, e essas riquezas elas estão associadas, evidentemente, à eficiência esportiva, não é um negócio de extração, mas de consequência da qualidade esportiva, né? E, por outro lado, cria meios para que este passivo, que é um passivo que a sociedade acaba arcando com ele, ausência de pagamento de tributos, salários, etc., etc., o sistema próprio vai contribuir para que ele possa ser satisfeito. Então, não há, em primeiro lugar, uma comunicação de responsabilidades entre o que é do clube com a da SAF, mas a SAF ela está submetida a um modelo em que ela contribui para a solução daquele passado. Doutor Rodrigo, o Vasco muitas vezes é citado como um problema que pode haver nesse mecanismo. E o Vasco fez uma escolha ruim, talvez tenha piorado seus problemas depois de ter virado SAF, porque fez uma escolha ruim. Mas, claro, tenta agora buscar um outro investidor, alguém capaz de assumir o futebol do clube. Como os clubes podem evitar que crivos, que filtros podem ser usados para que o clube, de repente, não caia numa gelada, num aventureiro que lance mão? E o investidor, por sua vez, que cuidados ele deve ter para pegar um clube numa situação que é inviável, que não vai dar retorno financeiro? Quais os critérios devem ser usados numa negociação como essa? Então tá bom. Sobre o Vasco, aqui eu vou me poupar e não vou mencionar porque nós estamos no caso advogando, então eu prefiro aqui evitar, tá? Mas de modo geral, eu acho que tem algumas questões relevantes, né? A primeira é responder a 5 perguntas. O que o clube é, ou o que ele está naquele momento, o que ele quer ser, com quem ele quer ser, que meios ele vai precisar, né? E como esses elementos casam em função do escolhido, né? O escolhido, ele tem que ser estudado. É importante que o clube conheça o investidor e quem está por trás do investidor. Quem são os controladores e os idealizadores daquela empresa ou daquele fundo de investimento, né? É importante também que o clube, isso se faz no mercado, quando, por exemplo, um investidor qualquer, um investidor resolve comprar uma empresa, que avaliar o perfil histórico, ou a história de casos, investimentos, sucesso, eventualmente não sucesso, né, fracassos, porque no mundo empresarial acontece, se eles são mais constantes ou menos constantes, como estes fracassos foram tratados, né, quais as soluções que se deram, enfim, conheça o investidor, conheça a sua história e conheça a sua capacidade, né? Isso do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, e acho que é um elemento que, com a experiência, né, de mais de 100 SAFs hoje, casos
muito interessantes que ocorreram no Brasil é entender ali qual é a perspectiva do clube, o que ele quer e qual é o poder, ou melhor, quais são as, as participações que ele vai ter ao longo da relação societária. Então eu acho que usar mais a razão para uma decisão, né? Então uma decisão mais racional em função do casamento que se promoverá. Uma sociedade é um casamento empresarial, né? Duas partes se unem ali, celebram um vínculo, a diferença é que ele pode ser quebrado a qualquer momento, e são essas características que precisam ser bem trabalhadas. Conheça o seu parceiro e estabeleça as regras, inclusive uma regra, nos permitiu um comentário rápido aqui, logo depois de o Botafogo ganhar o campeonato, eu fui dar uma aula, e aí um aluno vira e diz o seguinte: mas você não acha um absurdo o Textor trafegar jogadores do Botafogo para outro lado, né, para outro time, para o Lyon, por um preço reduzido? E a minha resposta foi: olha, eu acho um absurdo o Botafogo estar na segunda divisão. Eu acho um absurdo o Botafogo não conseguir se afirmar como a grande potência que é. Agora, se dentro deste modelo, em que o investidor ele tem times em vários lugares do mundo, ele estabeleceu como condição de entrada no Botafogo que ele teria liberdade para isto, e o clube aceitou, o clube viu vantagem nessa história. Né? Então, se ele está percebendo algum tipo de vantagem, mesmo que num ano ele seja preterido, houve um cálculo ali. Eu não estou dizendo que está certo ou certo, estou dizendo que essas coisas acontecem e quando beneficiaram e fizeram com que o Botafogo ganhasse uma Libertadores no Brasil no mesmo ano, ninguém reclamou. Aí no ano seguinte reclama. Rodrigo, isso faz parte de um Rodrigo, modelo. eu torço para o Botafogo no Rio e para o Santos em São Paulo. Aliás, vão se enfrentar amanhã na Vila. O Botafogo, que eu acompanho há mais de 60 anos, assim como o Santos, o Botafogo, se não houvesse esse investimento, restariam ao Botafogo a camisa e a história. O clube estava inviabilizado, não é verdade? É isso. Inviabilizado. Rodrigo, vamos só fazer uma regressiva aqui. Qual a data exata da lei das SAFs? A lei da SAF é de julho de 2021. Julho de 2021. Esse tema de organização dos clubes, do ponto de vista financeiro, pegou de uma maneira mais importante aqui no Brasil, organização mesmo, não de investimento, de que alguém chega lá e coloca um dinheiro. Pegou duas potências do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Flamengo, uma potência gigantesca do ponto de vista da quantidade de torcedores, da marca, teve apoio estatal durante anos e anos da própria história. E o Palmeiras, um clube com muitos títulos, tal, mas que tem um caos interno do ponto de vista político e que precisava se reorganizar, porque senão ia quebrar. Aliás, quando o Paulo Nobre entra lá em 2013, o clube estava quebrado, né? E ele teve que colocar dinheiro do bolso e que conseguiu, com organização, rapidamente ter esse dinheiro de volta. Esses dois clubes se organizaram do ponto de vista financeiro e estão tocando a vida, e desde 2019, com esses dois clubes organizados e com o advento das SAFs, o futebol sul-americano meio que ficou monopolizado, porque Palmeiras e Flamengo, de 19 para cá, conquistaram 4 Libertadores, o Fluminense ganhou outra e o Botafogo ganhou outra. O futebol sul-americano, e aí aconteceu um outro fenômeno, os jogadores de Uruguai, de Paraguai, da Argentina, da Colômbia, iam direto para a Europa e passaram a fazer até estágio no Brasil, porque valia a pena jogar no Brasil, porque iam ganhar bem mais. O futebol sul-americano vai pro buraco se não se organizar, porque o domínio do futebol brasileiro vai ficando cada vez mais flagrante? Vocês estão me ouvindo? Que eu caí um minutinho. Sim, estamos sim. Então, maravilha. Então, só uma correçãozinha aqui. A lei foi aprovada em julho no Congresso, mas ela ela foi sancionada em agosto. 2 meses de diferença, tá? Perfeito. Respondendo objetivamente aqui a sua pergunta. Sim, o futebol sul-americano, de modo geral, eu acho que a gente já vê uma crise sistêmica, né? A Argentina, por exemplo, ganhou uma Copa do Mundo, mas ali tem uma capacidade muito difícil de investimento. O futebol paraguaio, todos os times endividados. O Chile, depois de
momentos de algum êxito, vem crises sistêmicas. Colômbia também não tem mais capacidade de investimento por conta do modelo, e aliás lá um dos principais professores de direito comercial está propondo um modelo parecido com o nosso e com base na lei da SAF brasileira, de modo que o Brasil, apesar de suas crises, acaba se tornando, e deveria ser, Ronald, eu acho que o grande centro do futebol do hemisfério sul, atraindo africanos, atraindo asiáticos, australianos e coisas desse tipo, e sul-americanos, evidentemente, e com isso criando propondo uma nova ordem aqui no futebol. Esses jogadores vieram, apesar da crise brasileira, porque o Brasil ainda assim ele é muito resiliente. Aliás, o Brasil é resiliente não apenas no plano esportivo, mas em todos os planos, e apesar dos esforços que se fazem para que a gente não seja competitivo e eficiente. Dito isso, a gente tem times, eventualmente, que entram em campo com 4, 5 jogadores estrangeiros, ou às vezes mais. Isso é bom e é ruim, não é? Eu acho que o importante é que a gente tenha uma grande capacidade aqui, e considerando os modelos que nós temos, locais, regionais e nacionais, os nacionais, Copa e brasileiro, que a gente consiga criar um ambiente de formação, isso parte de uma educação, né, e desse modelo essa grande política pública, e que a gente, em contrapartida, possa exportar, não por necessidade, possa exportar por qualidade, e que a exportação ela seja substituída pela formação de outros. E aí a gente cria um ciclo virtuoso. E quando a gente olha, por exemplo, você mencionou Palmeiras e Flamengo, são as duas associações sem fins econômicos que se colocam num outro patamar. O Flamengo, eu acho que é difícil a gente comparar o Flamengo pela magnitude, torcida e tudo que envolve a história do Flamengo. Mesmo assim, ele chegou num topo sul-americano. Se o Flamengo quiser ser um time planetário, ele não vai dar conta disto com as bases associativas. Ele pode olhar para baixo e falar, eu sou maior que todos vocês. Ótimo, mas o espectro dele é menor. Já o Palmeiras, que eu acho que tem uma sucessão aqui de acertos e de, vamos chamar de sortes, que não são replicáveis. Primeiro, Beluso, que lança a pedra fundamental, na minha opinião, que é a construção da arena. Depois, Paulo Nobre, mecenas, que coloca ali recursos e mais, inicia um processo de profissionalização. Eu não sou palmeirense, tá? Faço aqui uma análise muito... Mas sinta-se à vontade, viu, Rodrigo? Não tem problema nenhum, a gente aceita. Muito racional. Meu time é o São Paulo e eu não faço nenhuma questão de esconder, ao contrário. E depois vem a Leila, que tem uma capacidade administrativa e de controle e de determinação de um projeto de time que é incrível. Ou seja, foram elementos que sucederam e acabaram colocando o Palmeiras no outro. Agora, quando a gente olha para os números do Palmeiras, eles, apesar de serem positivos, ela também não tem um fluxo sobrando ali, né, para fazer grandes movimentos. E é o time hoje que melhor estruturado, junto com o Flamengo, assim, dos maiores, né? Então, eles estão batendo também no teto, de modo que o processo, inclusive para que eles se tornem ou São Paulo ou o Fluminense, se tornem as referências estruturais do hemisfério e potências mundiais, eles vão precisar rever o modelo. E aqui a questão de revisão de modelo não tem uma ideologia, um amor ao tipo de SAF, Ronald. É uma questão de necessidade. O mundo muda, né? A Olivetti tinha que ter visto que o mundo estava mudando. A Kodak é a mesma coisa. Caso contrário, outras entidades ou formas de se organização passam por cima. E é o que vai acontecer. Um exemplo. O Bragantino está, acho que, há 4 temporadas na Série A, né? Ou 5. Com exceção da anterior, 2024, em todas elas, incluindo esta, que ainda não se terminou, o Bragantino acabou o ano à frente do São Paulo. Mas tudo bem.
torcida pequena, não tem eu não estou questionando isso. São histórias incomparáveis, mas esportivamente o Bragantino se posicionou no Brasileiro à frente do São Paulo Futebol Clube nas últimas 4 ou 5 temporadas, desde que ele subiu. Isso é um sinal muito importante dos tempos. A gente precisa olhar, precisa entender como que a gente vai fazer para não virar, né, um clube com glórias do passado, e sim do passado e do futuro, né? Isso passa, de novo, por uma revisão necessária, Ronald, do modelo de propriedade. Isso não quer dizer que os clubes serão expropriados, ao contrário. Eu gosto de pegar o exemplo do Flamengo. O Flamengo, na minha opinião, não precisa nem trazer investidor. O negócio do Flamengo seria simplesmente transferir os ativos do futebol para uma SAF. O clube continuaria a ser proprietário de 100% desta SAF, mas teria uma lógica empresarial que poderia acessar o mercado financeiro de bancos, o mercado de intermediação ou o mercado de capitais. Você vai direto ao investidor, que não precisa ser com um acionista, mas pode ser de dívida, em que o Flamengo pede recursos para a sua torcida, uma debenture, né, que a gente criou na lei da SAF. Então eu quero R$ 1 bilhão para investir no futebol. Você me empresta esses recursos? Maravilha. E em contrapartida, eu, Flamengo, vou devolver esse dinheiro em tantos anos e vou pagar uma taxa de juros para você, um pouquinho acima do que você receberia numa aplicação de banco, e eu vou te dar mais algo. Eu vou te dar um pequeno percentual da renda dos jogos que acontecerem no Maracanã. Olha só a perspectiva de vinculação da torcida com uma SAF que continua a ser 100% do Flamengo e que pode trazer dinheiro a um custo menor e, mais importante, para potencializar toda a sua história. Então a SAF, Ronald, isso é muito bonito dela e é muito interessante. Ela não necessariamente implica a entrada de um terceiro, a venda de participação. Ela é uma espécie de Lego. Ela foi feita para que o clube se adapte, ou melhor, para que ele construa o seu modelo conforme a sua realidade. É claro que um time como o Botafogo, na época do Textor, ele não tinha condição de falar para o Textor, eu quero ter 90%, 80%. O Textor determinou o que seria, porque senão ele não pagaria o Flamengo, o Botafogo, a conta de luz. Agora, há clubes que têm hoje, por estarem bem organizados, um poder muito maior de negociação. E aqui eu menciono dois, que se fizerem, eles e até vamos chamar, entre aspas, um risco para o futebol brasileiro, porque se fizerem, eu acho que eles vão desequilibrar de tal modo que a gente pode caminhar para uma espanholização, acho que a expressão está errada, do futebol, que são justamente o Flamengo e o Palmeiras, pelo estágio em que estão. Ô Rodrigo, para fechar aqui da minha parte, você falou muito bem que a SAF vai se tornando inevitável, mas ao mesmo tempo não é a panaceia, não é a solução de todos os problemas. E falou da importância do futebol, a importância social, econômica, como muitas vezes a única oportunidade do sujeito sair ali da segregação econômica, histórica em que se encontra, ou é a música, ou é o futebol. Então o futebol tem uma importância extraordinária num país como o Brasil. O que mais pode ser feito além da SAF? O Congresso, por exemplo, há iniciativas que podem ser tomadas para que o futebol tenha esse potencial socioeconômico mais explorado, mais conhecido, para que beneficie mais gente, para que ele de fato realize todo o potencial social e econômico que ele tem, Rodrigo? Ih, rapaz, será que perdemos o contato no finalzinho? Acho que sim. Pode ser, pode ser. Vamos ver se... Vocês me ouvem? Sim, de volta, Rodrigo. Agora sim, Rodrigo. Então maravilha. Eu acho assim, eu vou te dar uma posição assim que ela vai, de alguma forma, parecer quixotesca, tá? Quixotesca no sentido do sonho, né?
ou branca leônica, como preferirem. Mas eu acho que a gente tem, a SAF ela precisa ser afirmada. Há alguns aspectos que têm que ser reformados da lei, porque o processo legislativo deixou algumas arestas, que é um ponto importante. Então, esse é um papel do Congresso Nacional. Acho que o governo, e aqui, ou melhor, o Estado, porque independe de quem está sentado ali, e uma política tem que olhar e ver e entender como o futebol pode contribuir e quais os instrumentos. Se dou um exemplo, uma empresa, por exemplo, tem no âmbito da sua estrutura de salários, né, uma base menor e vai subindo, subindo, subindo até chegar na ponta com salários baixos. O futebol é invertida. Qualquer menino com uma carreira inicial, está iniciando uma carreira, tem salários acima de centenas de milhares de reais, o que é ótimo. Eu acho que ele está distribuindo riquezas, mas o ponto é que os impactos que este clube tem não são condizentes com a sua realidade econômica. A gente tem que repensar o futebol em todos os sentidos, né? Como uma atividade única, e aí olhar para a parte previdenciária, para a parte tributária, parte trabalhista, investimentos e, sobretudo, Zaidan, incentivos a usar o futebol como forma de estímulo à educação das bases, escola pública e assim por diante. Esse é um papel, eu acho, que cabe ao Estado refletir. E a gente não pode aqui tirar a responsabilidade dos clubes. Isto é muito importante, né? Porque os clubes reclamam, olham, criticam, mas e qual é o papel deles? E a partir disso, desta premissa, eu acho que é a liga, né? Eles têm que sentar, se entender, formar uma liga e criar estes critérios para que a gente tenha um ambiente eficiente e que contribua para a sociedade. Então a gente falou aqui do Congresso, falou do Estado e dos clubes. E aí vem um outro, por que eu disse ser um pouco quixotesco, porque aqui é meio um sonho. É um artigo que eu publiquei na quarta-feira, e reflete aqui uma ideia que está no meu primeiro livro, Futebol, Mercado e Estado, de 2016, que eu escrevi com José Francisco Mansur, e que também reflete uma série de 20 artigos que eu escrevi o ano passado, que se trata do que seria o maior projeto, na minha opinião, de exposição ao mercado do planeta, que seria a abertura de capital da CBF. E é muito simples. A CBF cria uma sociedade anônima do futebol, transfere para ela a seleção brasileira. Na sequência, clubes e federações entram de sócio, um sócio com um aumento de capital sem ter que ter uma contribuição efetiva de grandes recursos de dinheiro, passam a ser sócios. Então temos uma sociedade com a CBF, federações e clubes, e ato contínuo se faz um projeto com uma estrutura de governança em que a CBF, associação, mantém o poder de veto, né? É uma golden share sobre temas históricos, cor, hino, seleção, localidade, etc. Mas se cria aqui uma possibilidade de os clubes venderem as suas ações e colocarem bilhões de reais nos seus cofres, com isso resolverem problemas trabalhistas, resolverem problemas tributários, investirem esses recursos no futebol. A gente está criando algo, quase um toque de Midas, assim, né? É muito dinheiro para reiniciar aqui, ou para redirecionar o desenvolvimento do futebol, e por outro lado, se traz uma estrutura de governança e de capital para dentro dessa sociedade que vai fazer com que a seleção brasileira seja, e aqui, nada mais, nada menos do que a maior expressão de esporte, cultura e entretenimento do planeta. Porque o que pode ser no planeta maior do que a seleção brasileira de futebol? Acho que nenhum time, nenhuma seleção e nenhum artista, né? Então eu acho que essa quarta pernada, esse quarto movimento, que é um movimento complexo, eu acho que a gente tem que discutir. E se disserem que vão dizer, mas pode? Como assim a CBF teria, ou melhor, a seleção brasileira teria um investidor, um dono? Ora, nós temos donos há 120 anos. São pessoas físicas que dominam a eleição política, que têm interesses próprios e que acabam utilizando o nosso futebol em proveito ou não dos seus grupos. Vemos que os últimos, acho que 5 presidentes, 5 foram destituídos, presos e coisas desse tipo, né? Então, eu acho que seria um passo grandioso, muito complexo, envolve política, envolve interesses
que eu acho que estão aqui arraigados há décadas, para não se falar século, mas isso seria monumental. Então, se eu respondi bem, o que eu tentei responder o Congresso tem seu papel, o governo tem seu papel, os clubes têm seu papel e CBF teria o seu papel, de novo, para a gente criar o maior mercado do planeta. Tem tanta pergunta que a gente vai ter que marcar outro papo com o Rodrigo Monteiro de Castro, porque quando mexe com o coração das pessoas, os clubes, né, o futebol, isso suscita um sem número de perguntas. A gente vai ter que conversar de novo, porque o nosso tempo está mais do que avançado. Rodrigo, muito obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, um bom fim de semana para você. Obrigado, Ronald. Foi um prazer, uma honra. Zaidão, prazer, uma honra. Abraço, obrigado. Valeu. A gente vai para o intervalo rápido.